Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no tema que toca todo mundo, né? A paz. Só que, será que a gente está falando da mesma coisa quando usa essa palavra? Pois é, O material que a gente analisa hoje, ele propõe uma diferença bem importante, sabe? Baseada numa passagem do Evangelho de João, acho que é 14:27, isso mesmo. onde Jesus fala: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Forte isso, né? Muito forte. E o contexto é fundamental. Exato. Ele disse isso num momento super tenso, logo depois da última ceia, um pouco antes de ser preso. Imaginem a atmosfera. Pois é, ele estava preparando os discípulos para a ausência dele, né? E essa paz que ele oferece parece ser, bom, algo bem diferente daquela calmaria passageira que a gente às vezes busca. Exatamente. E a nossa conversa hoje vai fundo numa reflexão sobre isso, que vem de Emmanuel, né? Uma voz espiritual bem conhecida no espiritismo pela psicografia do Chico Xavier no livro Vinha de Luz. Uma fonte bem específica. Sim. E o objetivo aqui é tentar entender o que seriam essas duas formas de paz, a do mundo e a de Cristo, e como é que elas se manifestam ou não no nosso dia a dia. É isso aí. Porque essa busca por paz, ela é constante na experiência humana. Quase um instinto, né? Mas o que a gente está buscando de verdade? Boa pergunta. E o texto desafia a gente a olhar além do óbvio, assim. Ele sugere que tem uma paz que depende muito das circunstâncias, sabe? Que pode até ser uma cilada, uma estagnação. E tem outra, mais profunda, que vem de dentro e que aguenta o tranco, né? Que resiste às tempestades. Hum. Discernir entre essas duas, segundo essa visão que a gente está analisando, é crucial para a nossa jornada. Certo. E para a gente entender de onde vem essa reflexão, o material coloca os ensinamentos de Jesus num quadro maior, que ele chama de revelações progressivas. É uma interpretação, claro, uma entre muitas, né? Com certeza, uma perspectiva, E segundo essa visão, a gente teria, tipo, três grandes momentos. Primeiro, Moisés trazendo a lei, vamos dizer, a base, a teoria. a estrutura. Isso. Depois, Jesus, que viveu essa lei com foco no amor, na fraternidade, a prática mesmo. A vivência. E por fim, o Espiritismo, que é entendido aí como tal consolador prometido que Jesus mencionou, lá em João, capítulo 14 também. Versículos 24 a 26, se não me engano. Isso! Que viria para detalhar mais essas leis universais, as consequências delas, e relembrar o que Jesus ensinou. E aí cita Allan Kardec, não como um inventor, mas como quem organizou, sistematizou essa terceira etapa, né? Baseado em comunicações espirituais que, segundo ele, estavam alinhadas com os princípios de Jesus. Essa ideia de uma revelação que vai se desdobrando, né? Se adaptando ao entendimento humano ao longo do tempo, é bem central nesse texto. E ele reconhece que diferentes pessoas, diferentes grupos, aderem a estágios distintos dessa compreensão. Como assim? Tem gente que se identifica mais com a primeira revelação, a de Moisés, outros com as duas primeiras, né? Judeus, cristãos, católicos, protestantes. Outros abraçam as três, como os espíritas, segundo essa visão. E claro, tem quem siga outros caminhos espirituais ou até nenhuma crença específica. Entendi. E o texto fala algo sobre isso ser certo ou errado? Então, um ponto que o material enfatiza bastante é que, nessa perspectiva, não haveria um certo ou errado absoluto nessas escolhas, nem a ideia de pecado por não seguir todas as etapas. Ah, interessante. A compreensão é vista como um processo, bem individual. O fundamental mesmo, argumenta o texto, seria a conduta ética, tipo, agir de acordo com o bem, tentar não prejudicar ninguém, mesmo que a pessoa não tenha plena consciência dessas leis espirituais, sabe? Faz sentido. Embora, claro, ele pondera que ter essa consciência traz uma responsabilidade maior pelas escolhas que a gente faz. E é justamente falando de responsabilidade, de discernimento, que Emmanuel faz aquela distinção que é o coração da nossa conversa hoje, né? Ele diz: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Exato. A frase-chave. E o texto vai além. Ele sugere que essa calma que o mundo oferece pode ser, olha só, uma forma de estagnação. Quase um deixa pra lá, sabe? Evitar o esforço que é preciso para crescer. Um estacionamento na evolução, como ele coloca. Isso, um estacionamento. Gostei da imagem.
E achei muito interessante como o texto vai detalhando essa tal paz do mundo com vários exemplos. Não é só ausência de guerra entre países. Que já seria complexo, né? Com certeza. Porque essa ausência pode ser só uma pausa tensa, né? Aquela paz armada que a gente viu, por exemplo, entre as grandes guerras mundiais. Tratados como de Versalhes que, no fundo, geraram ressentimentos que, bom, ajudaram a explodir tudo de novo. Exato. Ou a paz imposta pela força, a Pax Romana antiga, ou mesmo tentativas modernas de intervenção militar. O texto parece encaixar isso aí também. Sim, mas ele não para na geopolítica, né? Não, ele traz para o nível pessoal e descreve essa paz mundana aparecendo de várias formas, muitas vezes ligado ao nosso ego ou a uma fuga mesmo. Que tipos de fuga? Por exemplo, pode ser a inércia de quem tem recursos, mas não usa para o bem, a tal preguiça improdutiva. Ou então aquela satisfação superficial de quem só busca aplauso, validação externa. Talvez consumindo ou até produzindo conteúdo vazio, sabe? Coisa que não agrega nada. Entendi. E que outras formas ele aponta? Lembro de ter lido várias. Sim, ele menciona a paz que o vingativo sente quando consegue destruir um adversário. A paz do explorador que leva vantagem sobre o outro. Aquela paz temporária e viciante das sensações físicas, né? Que pede doses cada vez maiores. Tipo vícios mesmo? Exato. Ou até a paz do estômago cheio enquanto a alma continua faminta. Nossa, pesado isso. O que parece ligar todas essas manifestações, então, qual é o fio condutor? Olha, o fio condutor, pela análise que a gente tem aqui, é que essa paz do mundo, ela quase sempre depende de algo externo. Eu preciso ter o controle, eu preciso evitar o desconforto, conseguir aprovação, silenciar quem discorda, satisfazer um desejo imediato. Entendi. É uma condição. Ela é apresentada como uma meta a ser alcançada, sabe? Um fim em si mesma. E frequentemente parece ligada a ações focadas no eu, no ego, o que ele chama de ações egóicas. E pode até mascarar estados bem negativos, tipo apatia ou até uma crueldade que se sente satisfeita. É uma paz condicional, né? E por isso mesmo muito frágil. Isso levanta uns alertas bem importantes que o Matecrel também traz, né? Um deles é sobre ter cuidado ao interpretar a vida alheia. Ah, sim, fundamental. Nem sempre a dificuldade que alguém passa é um castigo, nem a prosperidade é uma bênção garantida, né? As aparências enganam muito e as razões por trás do que cada um vive são complexas demais para a gente sair julgando assim, superficialmente. Perfeito. E outro alerta que hoje em dia é crucial é sobre a manipulação da informação, especialmente online. Ah, nem me fale. O texto menciona o risco de mensagens falsas, talvez até usando inteligência artificial para imitar figuras conhecidas, sejam líderes religiosos como o Papa Francisco ou figuras importantes do espiritismo como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Pra quê? Qual o intuito? para espalhar ódio, desinformação. Tudo com uma fachada de verdade e de bem. A recomendação é muito clara: discernimento. Mesmo que a gente concorde com uma parte da mensagem, tem que rejeitar qualquer coisa que incite ódio contra quem pensa diferente. Não ser massa de manobra, né? Exato. Ter cuidado com os falsos profetas modernos que usam a tecnologia para isso. Faz todo sentido. A ferramenta em si, tipo a internet, ela é neutra. O uso é que define se é bom ou ruim. Exatamente. Isso exige vigilância constante, filtro. Lembrei de uma citação que o material faz do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E também das palavras de Jesus. A cada um segundo as suas obras. Quer dizer, a responsabilidade é nossa, né? Pelo que a gente consome e principalmente pelo que a gente espalha por aí. Sem dúvida. E tem mais um ponto, uma crítica bem contundente no texto. A contradição enorme que é usar violência para buscar a paz. Seja violência física, verbal ou até gestual. Como assim? Buscar paz com violência. Pois é, seria buscar a paz do mais forte, uma imposição, não uma construção real, genuína. Violência e discórdia, argumento material, são o oposto de qualquer paz que dure, seja ela mundana ou espiritual. Buscar paz pela agressão seria um paradoxo total, né? Do ponto de vista de um desenvolvimento ético mais elevado. Com certeza, um contrassenso. E aí a gente entra no contraste direto, a paz de Cristo como o Emmanuel apresenta na reflexão dele. Exato.
a outra face da moeda. E o ponto de partida já é outro, né? Não é fugir dos problemas, nem eliminar os conflitos externos a qualquer custo. Não mesmo? É enfrentar esses conflitos, mas com uma postura interna diferente. É uma paz que, segundo o texto, olha que bonito, nasce e é cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. É uma mudança de perspectiva. Radical. Enquanto a paz do mundo é descrita como uma meta, né? Quando eu tiver X, aí sim terei paz. A paz de Cristo é apresentada como um caminho, um jeito de ser durante a jornada. Um jeito de ser. Tem uma frase forte no texto. A paz é a execução. Isso quer dizer que ela não depende do resultado final ser feliz ou fácil. A pessoa pode ter essa paz interna mesmo no meio das dificuldades. Porque não é ausência de problema, entende? É uma força interna para lidar com eles. Então, peraí, se a paz é o caminho, como o texto sugere, a gente só perderia essa paz se a gente abandonasse esse caminho, esses princípios. É essa a ideia central. Não é algo que você tem e que um evento externo pode tirar de você. É algo que você é e que você vive. E como isso se manifesta na prática? Como a gente vê essa paz? Bom, o material aponta algumas coisas. O ânimo para trabalhar de forma construtiva. A compreensão de que a vida tem um propósito maior, que envolve aprender, ensinar, contribuir para o bem comum. É a capacidade de encarar os desafios não com desespero ou agressividade, sabe? Mas com inteligência, com serenidade, com brandura, buscando soluções que pensem no bem de todo mundo. Isso me lembrou uma distinção que às vezes a gente ouve lá do Sermão da Montanha, que o próprio texto menciona, entre o pacífico e o pacificador. Parece que tem uma diferença aí, né? Tem sim, e a reflexão sugere justamente essa nuance. O pacífico seria talvez aquele que tem a calma interna, que não usa a violência. Já o pacificador, esse seria mais ativo. Ativo como? Aquele que não só é pacífico, mas que age para promover a paz, que busca conciliar, restabelecer a harmonia onde ela foi quebrada, usando, de novo, a inteligência e a brandura. E o texto associa essa paz ativa, a do pacificador, àquele que é chamado Filho de Deus, no Sermão à Paz de Cristo. É uma paz que age no mundo, ela não se isola dele. Ah, então é uma paz ativa mesmo, não tem nada a ver com passividade. De forma alguma. É uma força serena, mas é firme. E essa ênfase na ação, no caráter, encontra eco numa referência que o material faz a Santo Agostinho, lá numa das obras de Kardec citadas. O que dizia Agostinho? Que as diferentes correntes espirituais deveriam ser julgadas mais pelas suas obras, pelos resultados práticos, do que só pelos discursos, pelos princípios. Espíritos elevados nessa linha de pensamento inspirariam sempre o bem, a benevolência, a concórdia, jamais o mal, a violência, o ódio. Entendi, focar na prática. Exato. E o guia para essa conduta reforça o material citando outra passagem de Kardec lá da questão 625 de O Livro dos Espíritos, seria o exemplo de Jesus, ele como modelo e guia. Ok, então se a gente fosse resumir a grande diferença que o material nos apresentou hoje. De um lado, tem essa paz do mundo, que parece depender muito de coisa externa, de condições que precisam acontecer, é condicional, muitas vezes pode ser uma ilusão, uma estagnação ou até algo negativo disfarçado. Isso. Do outro lado, a paz de Cristo, descrita como interna, ativa, um jeito de caminhar pela vida com integridade, com propósito, não importa o cenário lá fora. É quase como paz do mundo igual a um destino final, que talvez nem exista, paz de Cristo igual a própria viagem, a companheira constante. Exatamente, essa é a ideia. E essa distinção toda reforça muito a importância do discernimento, que o texto bate tanto na tecla, né? É um convite constante para a gente avaliar as informações que chegam, para não virar veículo de discórdia, de desinformação. Para filtrar o que a gente consome, ainda mais nesse mundo digital tão complexo. Verdade. E, no fundo, é um chamado para a gente escolher ações que estejam alinhadas com princípios de um bem maior, né? Não só com o nosso interesse imediato. Entender essas diferentes qualidades de paz
pode de fato iluminar muitas nossas escolhas e o nosso jeito de estar no mundo. Última reflexão que sai direto dessa análise toda. O material contrasta bem claramente a paz que tenta se impor pela força externa ou pela simples supressão dos conflitos, que seria a paz do mundo, com essa outra paz, que nasce da força interior, da serenidade ativa, da busca pela reconciliação, a paz crística, a paz do pacificador. Um contraste forte. Muito. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Considerando os desafios enormes que a gente vive hoje, as divisões, os conflitos que estão por toda parte, de que maneira cultivar e praticar essa paz interior e ativa poderia oferecer um tipo diferente de força? Uma força talvez mais resiliente, mais transformadora no longo prazo, do que qualquer poder que dependa só de condição externa ou de imposição. Fica aí a questão.